GJR Entrevista. Conosco nos estúdios da Clube, nesse segundo bloco do GJR Entrevista, a galera da Verano, batendo ponto aqui já no GJR, né, Cabelo? Os nossos parceiros, mas é que tem um que, como o Verano, ele não veio, né? É verdade. Rodrigo. No show, que nem diz. Vamos lá, né? Vinícius Rocha. Bom dia. A cabeça pensante da Verano, bom dia. Bem-vindo enquanto agência Verano, meu querido. Bem-vindo, né? Porque já vim como representando meus clientes, já vim como Rotary, já vim como Seitonoye, né? Mas como Verano, realmente é a primeira vez. Probleminha de agenda, né? Mas é uma alegria muito grande estar aqui, a Clube, que é a rádio que a gente ouve uma vida inteira, né? Faz parte da nossa vida, então é muito bacana estar aqui. Ô Vini, me conta um pouquinho da tua história antes da gente ir para as novidades da Verano, porque eu sei que janeiro já entrou e já começou o ano com coisa nova, né? Mas conta um pouquinho da tua história enquanto publicitário, enquanto empresário do ramo, conta um pouquinho, cara. Sim, eu sou daqui, eu sou natural de Gramado, minha família toda em Canela, mas nasci no Hospital de Gramado, porque minha médica da minha mãe era de lá. Então nasci em Gramado, mas... Tu é do Canela? Do Canela, né? Porque todo mundo vai fazer reunião, às vezes, né, com o pessoal mais velho, pessoal mais maduro, empresário, né? A primeira pergunta da reunião é: você é filho de quem? Filho de quem? Você é filho de quem? Eu falo: sou filho do Clóvis da Corsã. Daí então agora já quebrou o gelo. Meu pai... 38 anos de Corsã, né? Então, conhece as ruas da cidade com uma palma da mão dele. Então, eu sou daqui e eu comecei... Primeiro, eu trabalhei numa empresa que terceirizava gravações para a antiga Terra Turismo. Então, eu acompanhava os passeios do pessoal, gravava. E na época, gente, eu gravava todo o passeio com uma câmera de filme ainda. E aí VHS, e depois a pessoa comprava um DVD. A gente, né, transformava aquilo em DVD e a pessoa comprava um DVD pro registro do passeio dela em Gramado e Canela. Então, pensar, né, hoje impensável, mas né? isso era uma coisa clássica, né? Se vendia muito, né? Filmadores, né? Tinha muito, bem forte. E aí eu fui filmador, E aí eu fui fazer um curso numa escola, a Solução Fácil. E aí eu tinha de design gráfico e de programação. Fui fazer os dois. Porque eles divulgavam na escola um monte, né? Eu dava na Danton, aqui do outro lado da rua. Sim, eu lembro disso. E aí... E os folhetinhos e tudo, né? Curso, tá, então vamos fazer um curso. E aí eu fui fazer os dois. Ou lógica de programação ou de design. Um dos dois eu vou gostar. Gostei muito mais de design. E aí a escola me indicou, então, para uma vaga na Trix Comunicação, da Marina e do Brasa, hoje do Jornal Nova Época, né? E eu entrei lá como assistente de criação na época, 2008. Eu entrei lá como assistente de criação e aprendi, sim, o início de tudo. Aprendi o início de tudo. Aí eu tive... Bons professores. Trabalhou com o Miltinho lá? Trabalhei. O Milton, né? O Miltinho era do Bar dos Metralha. Era dos Metralha. Miltinho e Milton. Nossa, aprendi muito com ele, toda a parte de web. Aprendi com ele na época. Tive a Yara Bauer como diretora de arte, e depois a Adriana Guimarães também. Nossa, a Adriana foi quem eu aprendi boa parte de softwares no início, assim, a Adri foi fundamental nesse aprendizado. Fiquei 2 anos na Trix e recebi um convite para ir para São Paulo. E aí eu morei 6 anos em São Paulo, fui pra lá, imagina, com 19 para 20 anos. São Paulo é a Meca, né? E aí, porque eu já fazia parte da Seitonoye enquanto filosofia de vida pessoal, mas fui convidado a ser funcionário da Seitonoye. Então lá fui pra área de comunicação, depois fui promovido a coordenador. Então eu cuidava da edição das revistas, eu que implantei redes sociais, porque eu fui pra lá em 2010, era Orkut ainda, né? Então implantei redes sociais e fiz faculdade lá. Então aproveitei que eu estava lá, me formei em publicidade e propaganda na Embi Morumbi, lá em São Paulo. E depois de 6 anos, que São Paulo é ótimo, né? Mas, ao mesmo tempo que dá muito, cobra muito da gente. Falei, não, acho que eu vou voltar porque eu falo que é que nem a Dorothy do Mágico de Oz, né? Bate o sapato 3 vezes e fala, não tem lugar melhor que o nosso lar, né? No lado é verdade. Porque as nossas cidades aqui segurança, qualidade de vida, é incomparável, né? E eu voltei. Só que quando eu cheguei aqui, eu parei e falei assim, cara, eu saí daqui com 19 anos. Eu já era formado, tava fazendo a primeira pós-graduação, já tinha pelo menos 8 anos de experiência, mas ninguém me conhece profissionalmente, né? Como é que eu vou me colocar? Como é que eu vou me mostrar? E aí eu lembro que na época eu botei na cabeça que trabalhar na prefeitura iria ser uma vitrine para as pessoas me verem e tudo mais. Daí eu lembro que eu fiz vários trabalhos voluntários, inclusive para Amigo Bicho, procurei ONGs e atividades para fazer trabalho voluntário e colaborei muito. E entrei na Secretaria de Turismo de Canela como assessor técnico na época, né?
Então, fiquei 3 anos na Secretaria de Turismo de Canela, quase 3, né? Na Secretaria de Turismo foi muito bom, tive a oportunidade de fazer muitas coisas para o município. Várias coisas eu vejo hoje, né? Falo, nossa, isso aqui ainda, né, da minha época, né? A gente revestiu o pórtico da entrada, a gente mexeu aqui, projetos lá, projetos que a gente desenhou naquela época que estão sendo executados agora. Então, fico bem feliz desses 3 anos dirigindo o marketing do Sonho de Natal, fazendo toda essa função. Quando eu comecei a conversar contigo, tu era o Vini da prefeitura, O Vini né? da prefeitura. Eu lembro disso. Né? E aí foram 3 anos lá de muito aprendizado e realmente uma vitrine muito importante pra minha carreira profissional. Aí de lá, quando veio a pandemia, e aí começa aquela instabilidade, né? E aí eu falei, não, acho que já cumpri minha missão aqui também. E quando eu comecei a me organizar para, né, trocar, acabei encontrando no Parque Terra Mágica Floribal uma excelente oportunidade lá e fiquei como gerente de marketing lá 2 anos. Né? Então trabalhei lado a lado com a Nina, né, que é a gerente comercial. E o Floribal é uma empresa que valoriza muitas pessoas, muito. Né, cara? E ali também foi um patamar gigantesco, assim, de estar na operação de um parque, de viver aquilo no dia a dia, né? E implantar muita coisa. E foi bem na época que o parque completou 10 anos. E eu considero o trabalho lá, esse trabalho, porque o Terra Mágica eu fiquei 2 anos lá no marketing, e depois quando eu saí para abrir a Verano, eles continuaram como clientes. Então eu já tô há mais de 5 anos com a Floribal. E nessa jornada, o parque foi a primeira vez que ele entrou para a lista dos 10 melhores do mundo. E eu lembro que por ser pandemia, assim, a gente não tinha pintado nenhuma parede, não tinha colocado nenhuma atração nova, a gente não tinha mexido em nada de infraestrutura. Foi a experiência do cliente. Né? Então a gente organizou o formato de atendimento, organizou a forma do parque se apresentar, a gente mudou a marca, fizemos a comemoração dos 10 anos, foi um monte, até em figurinos, foi realmente uma força-tarefa que todo mundo abraçou, né? O Thiago Cardoso, que está à frente do marketing da Floribal, né, abraçou muito todas as ideias loucas e a gente foi colocando tudo isso em prática e o parque foi 10º melhor do mundo e continua na lista há 4 anos consecutivos. Só fazer um anexo que eu acho que é importante, Léo, Rodrigo, Vini. Isso que tu falou é muito válido, né? Como agência de publicidade, você sabe, né? Se o cliente não abraça as tuas ideias, não há Cristo que resolva, né? Não há. Porque a gente dá ideia, a gente pensa em estratégia, mas se a gente não pode executar ou se executa uma parte, o resultado vai vir também parcial, né? Exatamente. E aí sempre dá certo quando o cliente, né, fala, abrace, vamos fazer, né? E o resultado veio gritante. O parque segue na lista dos melhores do mundo aí. É um dos grandes cases de sucesso. E quando eu fiz uma pós ali na UX em gestão de empreendimentos turísticos, foi onde eu finquei o pé mesmo no turismo, a nível de gestão, foi o meu TCC. Meu TCC foi inteiro, academicamente organizado em função desse crescimento do Terra Mágica Floribal, né? Então, é bem bacana. E eu costumo brincar que nada eu tiro de vozes da minha cabeça, né? Tanto eu como toda a equipe da Verano, eu valorizo muito a formação acadêmica, a experiência. Eu tenho uma colaboradora que está fazendo mestrado na URGS, todo mundo é bacharel na sua área de atuação, justamente porque nada porque eu acho divertido, não. Né? A gente leva muito a sério o dinheiro que o cliente confia na gente. Tem que ter embasamento. Né? E aí, depois desses 2 anos lá de Terra Mágica, paralelo a tudo isso, desde a época de São Paulo, eu sempre fazia freela. Fazia o logo para um, cuidava do Instagram para outro, né? Fazia vários materiais. Mas a pandemia empurrou de uma maneira muito forte isso, principalmente o digital, e começou a dar um volume que eu não dava mais conta de atender como freelancer. E aí eu conversei, na época, minha namorada, hoje minha esposa, a Nathalie, e eu conversando, falei assim, nossa, se eu não abrir uma agência agora, eu não sei quando é que esse cavalo vai passar encilhado de novo, né? Porque eu já não tava mais dando conta de fazer sozinho. E aí eu peguei uma pessoa para ajudar, compartilhar arte, peguei uma amiga que estava se formando em jornalismo para ajudar com os textos, e aquilo em 6 meses deu muito certo. E aí eu sentei lá com o seu Valdir e com o Thiago e falei, olha, né, vamos dar uma reorganizada, né? E eles deram um total apoio, falaram, não, vai lá que a gente segue como cliente, porque a gente confia no teu trabalho, né? E aí foi isso, eu abri a agência, um escritório efetivamente 1º de junho de 2022, e ali no prédio do Bazar Linda. Sim, eu lembro, era ali. Era uma salinha de 20 metros quadrados. E aí fui crescendo, e a equipe chegando e os clientes confiando no trabalho.
a gente teve que mudar para uma sala 10 vezes maior, hoje a gente tem 200 metros quadrados, estamos uma equipe de 20 pessoas. Cara, eu cheguei lá, a última vez que eu cheguei eu falei, mas onde é que tá brotando tanta gente, né? Porque eu acho que eu fiquei uns 6 meses sem ir, né? Aí eu fui fazer uma reunião com o Rodrigão, e aí eu cheguei... Tem mais gente aqui, tem um cara, né? Uma equipe gigantesca mesmo. Porque quando eu abri, eu passei muito tempo do lado de lá da mesa, como cliente, e aí você depende de muitos prestadores. Você tem pessoas excelentes, mas você tem um especialista em vídeo, um especialista em texto, um especialista em tráfego, um especialista em criação. E são profissionais sensacionais, mas que raramente conversam entre si. E quando eu decidi abrir a Verano foi por enxergar um buraco, um lapso aqui na região de ter uma agência que fizesse 360 graus. 360 que olhasse mesmo, né? Para a marca por todos os lados. Então eu já abri sabendo que a equipe seria grande, porque eu consegui dar conta de todas as demandas, né? E realmente, esse modelo tem se mostrado muito assertivo. Hoje a gente está com 37 clientes ativos na agência, mensais fixos, né? Fora os eventuais. Então isso mostra que o nosso processo está extremamente validado. 37 clientes, exige uma equipe robusta e uma gestão de tudo isso, não deve ser fácil gerir tudo isso. Eu brinco que quando eu abri uma agência de publicidade, que eu achei que eu menos iria fazer era publicidade, porque é gestão de pessoas, né? Tem que gerir os clientes, são pessoas, tem que gerir a equipe, que são pessoas, né? Então, sentar para revisar a criação de material, para mim, é o momento mais alegre do dia, porque eu volto para a raiz da publicidade. E lidar com expectativas tanto do cliente que te contrata, quanto do cliente. Né? Porque é uma cadeia que tu necessariamente te obriga a cuidar. Né? E aí tem muita coisa envolvida. Aliás, falando em cliente, né? A gente tá aqui falando de 37 clientes ativos, mas a gente trouxe aqui vocês porque vocês vão me apresentar uma coisa nova da Verano, que para variar um pouco, né? Querendo inventar moda, né? Não sei quem quer falar sobre isso. Acho que eu vou dar o início contando o que motivou e aí passo pro Rodrigo, que é do nosso comercial, contar os detalhes, né? Com esse crescimento da Verano, e que em 3 anos e meio foi muito rápido, eu percebi que a gente tem grandes marcas. Hoje a gente tem a construtora Boniati, continuamos, né, com a Floribal como cliente, a gente tem uma carteira maravilhosa de clientes, mas naturalmente pela nossa estrutura, pelo nosso tamanho, o valor dos nossos honorários, às vezes, apesar da qualidade ser sempre impecável, às vezes fica inacessível para um profissional autônomo, para um pequeno empresário, e que sempre foi quem eu atendi como freelancer ou como profissional autônomo, né? Porque não é porque a minha empresa é pequena, não é porque eu trabalho sozinho que eu não mereço ter uma comunicação boa, de qualidade, bonita, me apresentar bem e vender mais, né? Então a gente, esse ano, escolheu voltar um pouco a atender essas raízes, o profissional autônomo, com um pacote específico para esse perfil do microempresário, médico, fisioterapeuta. Isso, exatamente, isso. Pode ser um médico, pode ser um fisioterapeuta, pode ser um advogado. Pode ser um profissional liberal que queira fazer, arquiteto. Né, o autônomo que queira fazer. E a gente estruturou então a questão da marca, criação da marca, uma sessão de fotos profissional e mais alguns itens de papelaria. Uma assinatura de e-mail, uma folha timbrada, enfim, né, documentos ali que vai utilizar no dia a dia para dar arrancada. Porque às vezes o profissional, ele tá montando o primeiro escritório dele, ele precisa dessa base, né, que ele vai usar por muito tempo, né? E a nossa reciprocidade para isso, conversando muito com o Rodrigo na hora de montar a produtização, foi fazer isso parcelado em até 10 vezes, né? Poder, né, a gente deixou o mais enxuto possível o custo e ainda parcelou em 10 vezes justamente para... Geralmente quem contrata um serviço desse paga 50% antes e 50% na entrega, né? Aí já, né, tu começa a pensar, tô começando, tô investindo, daqui a pouco montei minha sala, montei meu consultório, e mais isso de arrancada pesa, né? Assim tu consegue dar uma diluída boa. E aí entra o Rodrigo na parada, perfeito. E realmente, o Vini comentou uma coisa que faz muito sentido, né? Ajudar o posicionamento dessa pequena e média empresa, desse profissional que está iniciando no mercado, que a gente entende que é muito competitivo, né? E a gente sabe também, né, trabalhando em agência de publicidade, que o posicionamento da marca, ele é muito importante, que... às vezes a gente não tem oportunidade de dizer quem nós somos, como é que é a nossa prestação de serviço, mas a marca vai falar por isso, e às vezes é num olhar, né? Então a gente pensou nesse pacote, né? Uma sessão de fotos para poder também
trazer esse tom profissional também, né, na pessoa. E a criação da marca, a gente pensou em fazer, então, em 10 vezes de 497, né, no cartão de crédito, para poder facilitar esse pagamento, né, desse serviço. E a gente também, né, atuar nessa linha de frente, né, que a gente acha tão importante. Porque eu acho que hoje, né, o mercado de trabalho, ele é muito, muito competitivo. E, ao mesmo tempo, a gente lida com a rede social, que, né, tá junto no mercado de trabalho. Quando a gente fala assim, eu vou abrir o meu escritório, tô falando como um advogado, por exemplo, vai ter que te posicionar numa rede social, pelo menos, porque a pessoa vai te procurar numa rede social. E aí ela vai procurar uma marca, ela vai procurar daqui a pouco um estilo, uma rede social limpa, clean, né? As pessoas muitas vezes ainda têm a dificuldade, eu acho que vocês podem ajudar também em separar a rede social pessoal da profissional, que é uma coisa que eu vejo muitas vezes. Sim, é muito comum essa confusão. Né? E tipo, pô, eu tô no perfil profissional pessoal da pessoa, né? E muitas vezes tem que ter esse discernimento, né? E eu acho que isso vocês podem ajudar demais as pessoas, né? Muito. E também eu penso assim, confiar numa agência de publicidade, você pensa, mas eu tô começando, deixa que eu mesmo faço, eu quebro um galho no começo, né? Mas eu acredito muito que a gente tem que trabalhar com o nosso tempo naquilo que a gente sabe. Então, eu sou publicitário, né? A comunicação eu faço. Mas se eu preciso mexer no dinheiro lá da agência, eu vou conversar com o contador. Eu não vou me aventurar a lidar e mexer porque eu não estudei pra isso. Eu vou conversar com o meu contador. A gente precisa, lá na agência a gente é extremamente cuidadoso com a parte de proteção de dados, LGPD, compliance, porque a gente trata com muitos dados sensíveis, né? E aí eu fico com qualquer dúvida, eu vou conversar com a doutora Naila, que é a nossa advogada, né? Olha, doutora, a senhora que estudou pra isso, né? Então eu acho isso, me orienta. E então, assim, eu sempre tenho profissionais da sua área. Lá na agência, como eu falei, nós somos em 20 pessoas, dos 20 somos em 7 formados em publicidade e propaganda, mas também tem profissionais de relações públicas, tem jornalistas, tem mercadólogos, né, analistas de sistemas, né, então a galera né, o Rodrigo formado em TI, mas que atua como comercial, para que a gente realmente faça um olhar multidisciplinar para a marca da pessoa, né? Que é importante demais. E aí faz jus a essa campanha que o Vini tanto bate na tecla, né? Verano tanto vende a questão do 360, de olhar o todo, né? E as peças trabalharem de forma conectada. Muito legal também essa questão do pacote, né? Que possibilita, o Vini estava comentando isso, né? Às vezes o empresário está naquele dilema. Tô começando o meu negócio, eu preciso vender mais, mas tô aqui enxugado tá, nas contas. Poder parcelar em 10 vezes possibilita ele já impulsionar o seu negócio no início e poder vender mais para ganhar mais dinheiro. Assim. E aí colocar num fluxo padrão, né? Tipo assim, pô, já botei lá na frente, já vou ter que me esgoelar, não. Entra no padrão todo começa mês. Começa a vender ali, e aí... exatamente. Bem bom. A conta se paga. Bom demais o bate-papo, né? 8h43. Poderíamos ficar aqui a manhã inteira aqui a render a conversa com o Vini, com o Rodrigo. Finalmente ele veio, né? Agora ele sabe como é que funciona, né? Agora ele já conhece, o caminho, né? Não, o caminho tu já sabia, né? Mas agora pode vir como Verano também. Sim. O Rodrigão aqui já veio mais que tu, né, Rodrigo? Aconteceu. Não, mas muito legal mesmo. E numa próxima oportunidade a gente tem que conversar também sobre a sazonalidade. Sim. Que na verdade não tem que ser sazonal quando se fala em marketing, né? Isso é um assunto que a gente vai falar numa próxima oportunidade. Com certeza, né? Tem que ser uma coisa contínua, né? Venda, você não pode parar. Você não pode parar de vender. Você não pode falar, esse mês eu não... Não. Você tem que fazer um trabalho contínuo. E a gente tá aqui fazendo isso todos os dias pra todas essas marcas. E a gente não tem baixa temporada, né? Não. É impressionante. A gente tem média e alta, né? Em alguns momentos realmente o movimento é um pouco menor, mas ainda é oportunidade de vender. A curva, ela não é tão oscilante quanto as pessoas muitas vezes ainda acham que é, né? E ela não é mais assim. Não é mais. Muito bem, era isso por hoje. Obrigado, Vini e Rodrigo. Um abraço, até a próxima. Obrigado, valeu, Léo. Valeu, Gabriel. Já voltamos com o último bloco de hoje aqui no GJR. Grande Jornal Regional. Clube 8.